That time, around the three grazers is a first. Olá pessoal! Hoje recapitularemos o filme Pacto de Justiça de 2003. E vamos para mais um resumo top! O filme começa em Montana, 1882. Em meio às vastas planícies ainda não dominadas pelo progresso, um pequeno grupo de vaqueiros segue seu caminho, conduzindo gado por terras livres, uma prática cada vez mais ameaçada. À frente dele está Boss Spearman, um homem de poucos rodeios e muita experiência. Ao seu lado, Charles White, calado atento, com os olhos de quem carrega mais do que se permite dizer. Completando o grupo, o robusto Mossy Harrison e o novato Button, jovem demais para esse mundo e ainda aprendendo a andar entre os homens calejados. Um dia, Boss manda Mossy ir até a cidade vizinha, Armoville, para comprar suprimentos. Mas as horas passam e Mossy não volta. A inquietação cresce e Boss decide ir atrás dele. Charlie o acompanha. Button fica no acampamento com a responsabilidade de vigiar o rebanho e a carroça, um teste para sua pouca experiência. Chegando na cidade, os dois vaqueiros param no estábulo local, onde encontram Pierce, o atendente. Lá está a carroça de Mossy, mas ele, nada. Pierce hesita, mas acaba dizendo. Mossy arrumou confusão com os fazendeiros locais e foi parar na cadeia. Eles vão até a delegacia e encontram o delegado Paulie, mas não é ele quem manda na cidade. Quem realmente dita as regras ali é Dexton Baxter, um fazendeiro rico, arrogante, dono de vastas terras, e intolerante com vaqueiros de pasto livre como Boss. Baxter está presente, deixando claro que ali se dobra à sua vontade. Dentro da cela, Mossy está gravemente espancado. Paulie, obediente, o liberta, mas não sem antes mandar o recado: sumam do condado. Com um amigo gravemente ferido, Boss e Charlie o levam até o Dr. Walter Barlon, que cuida das costelas quebradas de Mossy sem cobrar nada, satisfeito ao saber que, antes de cair, Mossy ainda conseguiu quebrar o braço de um dos agressores. Ao lado do médico está sua irmã, Sue Barlow, figura que mais tarde ocupará um espaço importante nessa história. Quando voltam ao acampamento, a tensão só aumenta. Button desapareceu. Logo, ele retorna, mas leva uma bronca firme de Boss. À parte, ele conta a Charlie que viu 3 cavaleiros rodando o rebanho mais cedo. Agora eram 4, mascarados, observando de longe. Os homens tentam alcançá-los, mas os cavaleiros desaparecem sem confronto. Fica claro que Baxter não pretende deixá-los em paz. Boss e Charlie sabem que tem apenas 2 escolhas: fugir ou enfrentar. Optam pela segunda. Deixam Mossy e Button no acampamento e seguem para investigar os homens que o espreitam. À noite, encontram o acampamento dos perseguidores. Atacam com precisão. Armados e silenciosos, rendem os cavaleiros, obrigando-os a entregarem as armas, tirarem as calças, libera os cavaleiros e destrói o arsenal. Quando Charlie tenta ir além e eliminar um dos homens, Boss o detém, sinal de que, por mais que a violência ronde suas vidas, ele ainda impõe limites. Durante o interrogatório, eles descobrem que mais homens estão indo em direção ao acampamento. Sem perder tempo, os dois retornam, mas já é tarde demais. O que encontram é brutal. Mossy foi executado com um tiro na cabeça. O cachorro de Charlie, um companheiro fiel, também está morto. Button foi alvejado, largado como se não valesse nada. A cena desperta em Charlie algo que estava adormecido, mas nunca esquecido. O passado volta com força. Antes de ser um vaqueiro ao lado de Boss, Charlie foi um homem perigoso. Lutou na guerra civil em um pelotão implacável e depois serviu como pistoleiro para homens de calibre como Baxter. Uma vida que ele abandonou, mas que agora ameaça retornar, como se o mundo dissesse: você não vai sair disso tão fácil. Com o corpo de Mossy enterrado e a imagem de Button à beira da morte gravada em sua memória, Boss e Charlie não têm dúvidas, vão buscar justiça, custe o que custar. Mas antes de sacarem suas armas, Charlie insiste. Button precisa de ajuda e urgente. Eles o levam de volta à casa do Dr. Barlon, mas quem os recebe é apenas Sue. O irmão foi chamado por Baxter para cuidar de seus homens feridos, ironia das grandes. Mesmo assim, Sue examina Button com calma e competência. Por sorte, não há fraturas no crânio, mas a conclusão é séria. Ele ainda respira e isso é o suficiente por agora. Com a noite se derramando em chuva sobre as ruas enlameadas de Hammerville, Boss e Charlie retornam à cidade, cobertos de lama e determinação. Param num pequeno café em busca de uma refeição quente e alguns minutos de respiro. Mas a calmaria dura pouco, o delegado Paulie aparece. Quando os dois tentam sair, ele anuncia em alto e bom som que tem um mandato de prisão contra eles por ter atacado os homens de Baxter. A notícia agita os moradores, que acompanham a cena com atenção crescente. Boss, no entanto, não se intimida, rebate a altura. Diz que se Paulie pode emitir mandatos, ele também, pelo assassinato de Mossy e pela tentativa de execução
solução de Button. Expõe a verdade ali, na frente de todos. Garante que ele e Charlie não vieram para ferir inocentes, apenas para defender os seus. A tensão cresce. Charlie já leva a mão ao coldre, mas Paulie recua. Diz que aquilo será resolvido em outro momento e sai. De volta à casa dos Barlow, os dois atualizam sobre o estado de Button. Sui oferece chá. No silêncio da sala, Boss decide compartilhar um pedaço de si. Conta que teve uma família, anos atrás, levada por uma epidemia, e que desde então nunca mais teve lar. Sui ouve com empatia discreta. Oferece abrigo para a noite, mas eles recusam. Ainda há muito a fazer. Antes de sair, Boss nota um frasco de clorofórmio na prateleira, pega-o discretamente, vai precisar. Mais tarde, entram no salão da cidade ou tentam. Quando pedem bebida, o barman se recusa. Atrás dele, uma placa indica: proibido vagabundo ou vadios. Uma indireta direta, plantada por Baxter. Charlie não diz nada, só desliza o copo ao longo do balcão com precisão milimétrica, acerta o barman na testa. Em seguida, ergue a espingarda e estoura a placa. O recado agora está devolvido. No clima tenso que se segue, um dos presentes, o dono da loja onde Mose foi atacado, decide falar. Com voz trêmula, diz o que viu. Mose dominou Butler, o pistoleiro mais temido de Baxter. Isso explica muita coisa. Baxter não perdoa quem lhe causa humilhação. Na saída, eles cruzam com Pierce, que mostra que não está alheio aos acontecimentos. Alerta que os delegados do xerife estão espalhados, alguns no estábulo, outros rondando a carroça. Enquanto isso, Paulie está sozinho na delegacia, esperando capturar a dupla moda antiga. Mas Boss e Charlie não seguem o script. Vão direto à delegacia e viram o jogo. Boss apaga Paulie com clorofórmio e o tranca na própria cela. Depois, embosca os outros delegados um por um, com calma, precisão e a mesma substância. Quando o último é acorrentado, a mensagem está clara: eles estão no controle agora. Com os homens de Baxter neutralizados, pelo menos por enquanto, Boss e Charlie fazem uma última visita à casa de Sui para verificar Button. Tomam café da manhã juntos, numa calmaria breve e sincera. É nesse momento que Charlie descobre, meio sem jeito, que Sui é irmã do médico, e não sua esposa, como imaginava. Um equívoco que muda tudo. Antes de partir para o inevitável confronto final, Charlie decide não desperdiçar o tempo que pode ser seu último. Ele se abre com Sui, revelando seus sentimentos por ela, uma confissão tímida, mas verdadeira. Ela o acolhe com um gesto simples, mas carregado de significado. Entrega-lhe um medalhão, um amuleto para a sorte, e talvez também uma promessa. Antes do duelo, os dois param na loja da cidade. Boss, como se pressentisse que aquela manhã poderia ser a última, compra chocolates suíços e charutos cubanos, os melhores que o dinheiro pode comprar. Divide os dois com Charlie, com aquele silêncio que só amigos de verdade entendem. Também entregam dos charutos a Pierce, o estábulo de confiança, e Charlie deixa com ele um bilhete: se não sobreviver, que venda sua cela e equipamentos, e use o dinheiro para comprar um novo jogo de chá para Sui, o mesmo que quebrou momentos atrás em um momento de dor e fúria. Com tudo pronto, Boss e Charlie se posicionam nas ruas de Harmonville. Antes do primeiro disparo, Charlie quebra mais uma barreira, revela seu nome completo: Charlie Poster White. Boss ri e responde o seu: Blue Bonnet Spearman, mas pede segredo. Charlie promete manter. O confronto começa sem hesitação, assim que Butler, o pistoleiro que tirou a vida de Mose e quase matou Button, aparece. Charlie não pensa duas vezes e atira entre os olhos do homem. O duelo explode em um tiroteio frenético. Apesar da desvantagem numérica, Boss, Charlie e Pierce resistem com tudo que tem. O caos se espalha pelas ruas até que os moradores da cidade, antes amedrontados, decidem reagir. A gota d'água é o sequestro de Sui, feita de refém por Paulie na tentativa desesperada de virar o jogo. Mas o efeito é o contrário. A presença dela inspira os cidadãos, que se juntam à resistência. Afinal, os Barlow sempre foram respeitados, agora viraram símbolo de coragem. Ferido e encurralado, Baxter foge de volta para a casa de Sui, onde encontra Button tentando se recuperar. Leva o garoto como moeda de troca, forçando Boss e Charlie a se exporem. Só que ele não contava com a reação de Button. O jovem, apesar das dores, é o primeiro a puxar o gatilho. O tiroteio recomeça, dessa vez sem mais trégua ou piedade. Um a um, os homens de Baxter caem. Paulie, os auxiliares e todos que participaram do ataque ao acampamento são eliminados. Baxter é o último, ferido, acuado, trancado na própria delegacia. Boss não espera mais, explode a porta. O duelo final acontece ali, a queima-roupa, sem heroísmo, sem honra, apenas justiça. Quando os tiros cessam, Baxter está caído, mortalmente ferido. O Dr. Barlow cuida dos sobreviventes, civis e vaqueiros. A cidade começa a respirar outro ar. Mais tarde, Charlie se despede de Sui, dizendo que precisa ir embora. Ela o encara com firmeza, sem drama, e diz que vai esperá-lo. A esperança não precisa de juras, só de verdades. Charlie, de fato, retorna algum tempo depois e a pede em casamento. Sui aceita. Com Button
recuperado, Boss e Charlie percebem que já viveram bastante na estrada. Encerram a jornada com o último rebanho entregue. Ficam em Harmonville, onde tudo começou a mudar e assume um novo papel. Agora são os administradores do Salão da Cidade, um lugar de encontros, de histórias e de recomeços. A moral da história nos mostra que, mesmo nos tempos violentos, a coragem de agir com honra pode transformar destinos. A lealdade entre amigos e a força para enfrentar o passado são o que define verdadeiros homens. No fim, justiça não é sobre vingança, é sobre restaurar a dignidade. Dito isso, minha nota para o filme é 8 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.